Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos orar? É hora de elevarmos o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus, solicitando dele, do nosso Mestre, o amparo e a assistência de que tanto precisamos. Vamos orar, gente? Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, ao amor de nossa vida. Senhor Jesus, cá estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em torno de Ti, Senhor, precisando das Tuas palavras, do Teu amparo, da Tua assistência, para cada um de nós, para cada lar. Muitos de nós, Senhor, sofremos com as nossas doenças mentais, perdemos a paz da própria mente, não conseguimos mais encontrar o silêncio do repouso. E te rogamos, Senhor, por todos nós, ajuda-nos a superar esse mal que construímos para nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a voltarmos para as coisas mais simples da vida. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar como é bom pisar na grama ou no barro, pisar na areia, andar de bicicleta, caminhar e sentir, Senhor, num caminhar despreocupado a saúde do próprio corpo, o trabalho dos nossos pulmões, a beleza do coração trabalhando fortemente. Ajuda-nos, Senhor, a voltar para o nosso templo interno que está abandonado. A humanidade precisa de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Cada vez mais. Que nessa noite, Senhor, em que iremos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, em que iremos entender quais são os verdadeiros sofrimentos, os verdadeiros tormentos. Ajuda-nos a compreender, Senhor, mas que essa compreensão possa fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Nós te pedimos a permissão para iniciarmos mais um Evangelho no Lar. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então vamos falar a desgraça real. Essa mensagem ela foi psicografada em Paris, 1861, pela senhora Mademoiselle Delphine de Girardin, tá?
A Delfina de Gerardin, ela nasceu dia 24 de janeiro de 1804, mesmo ano que nasceu o professor Denisard, e ela desencarnou em 29 de junho de 1855, a mensagem é de 1861. Então, nós temos aí 6 anos depois, ela psicografou. Ela era jornalista, mas ela não assinava com o nome, né, de Delfine, ela assinava com o nome masculino, ela escrevia para o jornal. Ela escreveu também vários livros, casou com um homem também muito intelectual. Então, na casa dela, ali no salão da casa, ela recebia a intelectualidade de Paris, e ela era uma mulher muito inteligente e muito amiga de Victor Hugo. Ela foi convidada para participar das mesas girantes. Ela achou aquilo assim maravilhoso, decidiu realmente se dedicar e foi visitar Victor Hugo. Victor Hugo estava distante numa cidade, foi visitá-lo e ela queria levar, ela era muito amiga de Victor Hugo, e ela queria levar essa novidade, essa orientação para ele das mesas girantes. E quando ela chegou lá, explicou para ele, um homem muito cético, né, que é muito bom. É muito bom, é muito bom. Kardec sempre orienta isso, né? Que é interessante você ser uma pessoa questionadora, uma pessoa que duvida de tudo. A gente tem que ser muito cético. O pior estrago que a gente pode fazer na doutrina espírita é ser crédulo demais. O professor Denisard fala isso 1000 vezes no Livro dos Médiuns. Essa mania que nós temos de acreditar em tudo. Isso é péssimo. Porque nós nos tornamos pessoas que acabam trazendo prejuízo ao movimento espírita, prejuízo à doutrina espírita. Então, seja cético, duvide realmente. A gente tem que cutucar, pesquisar. Esse é o espírito do verdadeiro espírita, né? Quando a gente se torna crédulo demais, a gente acaba prejudicando, né? E sendo marionete na mão de encarnados e de desencarnados. Então, esse homem muito cético, ela levou e decidiu fazer. Só que não aconteceu nada. Tentou a primeira, tentou a segunda. No segundo dia, ela, uma mulher muito decidida, decidiu que o problema era a mesa, que era uma mesa quadrada, foi atrás de outra mesa, uma mesa mais leve, uma mesa redonda, e ali ela tentou novamente. Na primeira vez não conseguiu, na segunda vez que ela tentou, depois de um bom tempo, a mesa começaram a responder. E para surpresa dela e dele, de Victor Hugo, quem respondeu foi a filha do senhor Victor Hugo, que tinha desencarnado. Ela estava passeando no Rio Sena, o barco virou, ela acabou caindo na água e morreu afogada. O esposo não conseguiu salvá-la, algo muito doloroso para o seu Victor Hugo também. E para surpresa dele, através das pancadas, quem estava ali era a filha dele, né? Então, imagina o quanto depois ele também não se dedicou aos fenômenos espírita. Então, Delfine de Gerardin era uma mulher muito intelectual e uma mulher também que fez muito trabalho com os pobres. Então, vamos ver a mensagem que ela vai nos trazer sobre a desgraça real. Tem uma cena que, quando eu estava lendo esse evangelho, me veio na cabeça. Vocês sabem que meu pai e minha mãe já estão desencarnados. Minha mãe desencarnou ano passado. E o meu paizinho foi bem doloroso porque ele teve que amputar as 2 pernas. E uma vez eu passeando com ele, com a cadeira de roda, né, eu ali empurrando, passeando com ele, apareceu um amigo dele. E esse amigo, que estava um pouco alcoolizado também, abraçou meu pai e chorou, né? Chorou, abraçou meu pai. E eu fiquei olhando aquela cena. Eu disse assim, parece que o meu pai é o que está ali numa desgraça. E parece que o outro está muito bem porque está de pé. Esse senhor até desencarnou recentemente. Mas se você for olhar de uma forma mais madura espiritualmente, um estava alcoolizado, o outro está resgatando um débito. Então, quem que verdadeiramente está vivendo uma desgraça? Quem ainda está arrumando encrenca ou aquele que já está reparando o mal que fez ao próprio corpo? Então, o que a gente chama de desgraça? De repente, olhar para alguém que
que está passando por uma situação difícil ou por alguém que está dentro do iate dando gargalhada, tomando tudo e todos com todos os excessos que você possa imaginar? Então é essa reflexão que a dona Delfina vai trazer para a gente hoje, né? O que é a desgraça real? Então muitas vezes os nossos sorrisos, muitas vezes atender todos os nossos desejos, todos os nossos caprichos é sinônimo de verdadeira desgraça. E a dificuldade da vida, que muitas das vezes a gente até se impõe, não, eu não vou fazer isso porque isso não deve fazer. Por mais que eu queira, isso não está de comum acordo com o que eu aprendo no Espiritismo. Isso vai me doer, porque eu queria fazer aquilo, mas a doutrina me ensina isso. Então essa imposição, se eu fizesse do jeito que eu quero, atendesse os meus caprichos, isso seria uma desgraça, porque eu estaria arrumando uma encrenca muito grande. Agora, impor, exigir a disciplina, o respeito por aquilo que eu estudo, aí sim, isso aí não seria uma desgraça. Então é isso que a gente tem que entender, o que é a verdadeira desgraça. Quantas vezes a gente faz determinados pedidos e a vida não nos atende e a gente acha isso uma desgraça. Depois que o tempo passa, a gente vai olhar para trás, ufa, nossa, ainda bem que Deus não atendeu o meu pedido, porque olha só o que aconteceu. Então saibamos entender que o não da vida é a melhor forma de nos livrar de verdadeiras desgraças. Saibamos ter maturidade para isso. Então vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, a desgraça real, item 24. Delphine de Girardin, tá, gente? Paris, 1861, essa mensagem. Todos falam da desgraça. Todos já experimentaram. Quem que ainda não passou por uma desgraça, uma situação dolorosa na vida? Nossa, que desgraça foi isso que eu vivi. Todos falam da desgraça. Todos já experimentaram e acreditam conhecer o seu caráter múltiplo. Então, todo diz eu conheço e todo diz eu já experimentei. Venho dizer-vos que quase todo mundo se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, ou seja, os infelizes, supõem. Os infelizes, os homens, veem a desgraça aonde? Na miséria. Ah, que desgraça. A pessoa não ter o que comer, viver numa casa dessa, isso é uma verdadeira desgraça. Na miséria. Outro no fogão sem o fogo, né? Sem nada para fazer, sem comida, né? Fogão ali não tem gás, né? Não tem lenha, né? Não tem nada. Que desgraça. Outro no credor, né? Ai, dívida. Meu Deus, dívida, isso é uma desgraça. Estou perdendo a noite de sono, não consigo dormir, essa dívida está enorme. Vê nisso também uma desgraça. No credor que ameaça, né? Aquele que vem que te ameaça. No berço vazio do anjo que antes sorria, a desencarnação de um bebê. Também se vê nisso uma desgraça. Nas lágrimas, né? Quando a pessoa está num choro convulsivo por algo acontecido. Nossa, que desgraça, né? Na urna mortuária que se acompanha com a cabeça descoberta e com o coração despedaçado, né? Ou seja, em um funeral, na desencarnação de um ente querido. Na angústia da traição, nossa, que desgraça, o esposo traiu, a esposa traiu, o irmão traiu, o amigo traiu, ah, que desgraça. Vamos lá. No desnudamento do orgulho, essa daqui é interessante, né? Desnudamento do orgulho. Porque desnudar
a vergonha de estar sem roupa. Mas ele diz esse desnudar do orgulho. Então imagina você passar por uma humilhação na frente de 2, 3 ou 100 pessoas. Alguém dizer assim, você está errado. Essa tua fala está errado. Imagina pro orgulhoso isso, como fica na frente ali de todo mundo. Desmascarar ali na frente de todo mundo. Não é verdade? E ele diz, e acha que isso é uma desgraça, né? O desnudamento do orgulho, que desejava vestir-se de púrpura, ou seja, purpurina. Ah, como é bom. O orgulhoso adora aplausos, adora ser apontado como um ser superior, como um ser inteligente. De púrpura, e mal oculta sua nudez sobre os andrajos da vaidade, despido pelo orgulho e vestido de andrajos farrapos pela vaidade. Então, vamos pegar o mestre por excelência, o nosso Senhor Jesus, quando Filipe chega para ele e diz, Senhor, estão falando mal de ti. Estão dizendo que o Senhor, inclusive, é um aproveitador das viúvas. Pegava o dinheiro das viúvas. E Jesus, muito calmo, disse, Filipe, não será vaidade querer que todos falem bem da gente? Agora, vai fazer isso com um orgulhoso. Então isso é da humanidade. Isso é coisa de gente pequena, medíocre. Isso é coisa de gente doente. Somos isso, espíritos da terceira ordem. Então, o orgulhoso, vaidoso, ele sofre muito, mas muito. Porque ele não admite não ser aplaudido. Não admite ser apontado como o melhor. Não admite qualquer contrariedade. Não admite. Então, a tudo isso e muitas coisas mais, dá-se o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça, olha o que ela diz, para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, então diz, é desgraça para quem só consegue olhar para o presente. Aí é desgraça. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se o acontecimento mais feliz do momento, mas que acarreta consequências funestas, ou seja, fatal, não é realmente mais deditoso do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Então, muitas vezes, aquilo que é algo muito feliz, ai que maravilhoso, momentos depois tu tá tendo maior problema com isso. E às vezes aquilo que é, nossa, que terrível, que tu vai ver foi a melhor coisa que pode acontecer. Quantas vezes a gente não deu vários sorrisos de algo que a gente ganhou, qualquer coisa parecida, depois tu viu, meu Deus, que problema que isso virou. Então aquilo que tu achava que era felicidade é uma verdadeira desgraça. E aquilo que tu acha que era uma verdadeira desgraça se tornou uma verdadeira felicidade. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, né? Porque a tempestade acaba limpando o ar, né? Dissipando os miasmas, né? Que são as emanações insalubres, né? Aquilo salubre que vai te trazer doença. Miasmas insalubres que causariam a morte. Essa chuva, essa tempestade, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgarmos uma coisa, precisamos ver as suas consequências, né? Tem até um dito
um conto, né? Um conto, uma parábolazinha, que o cidadão tinha um filho, né? Os filhos já rapazinho, e esse filho saiu e se perdeu. Ninguém achava, e todo mundo muito triste, ele ali preocupado, né? O pessoal disse, ai meu Deus, que desgraça. Ele disse, veremos, né? Veremos. Ele tinha essa mania. E três dias depois o rapaz apareceu e trouxe um corcel rebelde. Que ele tinha conseguido. Ai, pessoal, nossa, que alegria, seu filho voltou, ainda trouxe um corcel, que maravilha, né? E todo mundo ali feliz, e o senhorzinho disse, veremos. O rapaz tentando domar o corcel, acabou caindo e quebrou, não sei se o braço ou a perna, não me lembro, mas quebrou uma parte do corpo, um membro do corpo. E aí o pessoal disse, nossa, que tristeza, né? Um acidente com seu filho, tentando domar o corcel, né? Que desgraça isso, né? Ele disse, veremos. Algum tempo depois, o país entrou em guerra e estava recrutando os jovens. O filho dele não foi porque estava com um membro quebrado. Então, gente, nem tudo que parece uma desgraça às vezes está te livrando de um mal muito maior. E nem sempre aquilo que é um mal muito maior, né, que é uma alegria muito maior, é verdadeiramente uma alegria. Pode ser, às vezes, e quase sempre uma verdadeira armadilha. Tenhamos muito cuidado. Continuamos com ela. Para julgarmos uma coisa, precisamos ver as suas consequências. Por isso que eu contei essa história para ilustrar. Assim, para bem apreciarmos o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá, no mundo espiritual, que as consequências se fazem sentir. Então, eu posso passar uma vida inteira aqui gozando, usando do bom e do melhor, me alimentando super bem, vivendo a minha vidinha, com uma maravilha, e quando eu desencarno, e aí? Que fizeste com os bens que eu te confiei? Olha que situação difícil. Lembra que nós não somos proprietários, nós somos mordomos. Lembrem sempre disso, tá, gente? Nada é nosso. Nós somos meros administradores que teremos que prestar contas da administração que fizemos. Vai ter que largar tudo. Assim, para bem apreciarmos o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo a curta visão humana, cessa com a vida corpórea e encontra a sua compensação na vida futura. Então, a infelicidade terrena, aquilo que eu estou vivendo, no momento da desencarnação, cessa. E aí eu desperto no mundo espiritual. Se eu soube viver essa dor, essa necessidade, esse sofrimento, essas humilhações que muitas vezes nós vivemos, se eu soube passar por tudo isso com nobreza, dói, a dor dói, isso aí é um fato. Mas se eu sei sair daí me renovando, me fortalecendo e jamais desistindo, chega no mundo espiritual, beleza, nota 10, pronto. Voltas ao mundo espiritual melhor do que quando aqui saiu. Agora, se eu tô aqui na terra, por isso é que Jesus tem as bem-aventuranças. Ai de vós que rides, né? Porque chorará. Lembra? Ele fala nas bem-aventuranças. Mas o que é isso? Tia, a gente tem que viver sofrendo todo o tempo? Não, gente. Não é isso.
Mas a gente tem que entender que como é que eu posso viver num planeta de provas e expiações e totalmente indiferente à dor alheia. E às vezes esse alheia não está muito longe não, esse alheia está bem pertinho de nós. E outra, se eu for atender todos os meus desejos, eu já perdi a encarnação, porque os nossos desejos são primários, os nossos desejos são primitivos, os nossos desejos são vaidosos, são orgulhosos e são presunçosos, são viciosos, porque os nossos desejos ainda não são desejos de um ser divino. Os nossos desejos, as nossas vontades não são de espírito superior. Então, se eu atendo todos os meus desejos, todos os meus caprichos, eu já perdi a minha encarnação. Ponto. Vou sofrer quando acordar no mundo espiritual. Por quê? Porque eu não fiz nenhum sacrifício. Então, a gente vai pegar. Nós tivemos sacrifício para atender a Deus, eu sacrificava um ser humano. Matava pessoas, matava jovens, matava crianças para ofertar a Deus, porque agradava a Deus. Aí lá na idade de Moisés foi evoluindo um pouco, começamos a ofertar animais. Então matava boi, vaca, carneiro, cordeiro, passarinhos, né? Se matava, né? E daqui a pouco já tinha as oferendas de perfumes, né? Que acendiam os incensos. Então, foi evoluindo, foi evoluindo. Hoje, ainda tem criaturas que ainda têm necessidade de fazer oferendas materiais. Mas a gente está começando a despertar que o sacrifício que agrada a Deus são os sacrifícios de ordem moral. Então, quando éramos criança, né, falando de idade espiritual, era necessário essas oferendas materiais. Mas a ideia era lúdico mesmo, mas a ideia era entender que eu preciso fazer um sacrifício. Essa era a lição. Mas que não dava para entender, era necessário materializar a lição, para que o povo conseguisse compreender. Então, até hoje ainda tem criaturas, porque aqui na Terra, gente, nós temos espíritos de todos os níveis de evolução. Todos os níveis. Então, nós temos espíritos aqui encarnados que ainda sentem a necessidade de fazer sacrifícios externo, material. Quase uma barganha com Deus. Ainda não conseguiram entender que o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus são os sacrifícios de ordem moral. Tá? Esses são os sacrifícios. Então, é para isso que nós estamos evoluindo, para termos esse tipo de compreensão. Sacrifício moral. Então, sacrificar as minhas más tendências, sacrificar os meus vícios, sacrificar a gula, é vício. Sacrificar os meus desejos, ao ponto de um dia poder falar como Paulo de Tarso: já não sou eu que vivo, o Cristo vive em mim. Para um dia nós podermos falar como Jesus falou: eu e o Pai somos um só. Por isso Jesus disse: ninguém chega ao Pai senão por mim. As lições de Jesus são lições de Deus, não são lições humanas. São revelações divinas. Então, vamos entender: quanto maior o sacrifício moral, maior o mérito. Quanto maior o sacrifício, sacrificar-me. Sacrificar as minhas vontades, sacrificar os meus desejos. Sacrificar. E algumas vezes a gente se entrega e sacrifica a vida inteira.
E ela vem. Vou revelar-vos a infelicidade sobre uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. Vossas almas iludidas. Porque pensa no povo iludido, esse povo terreno, né? A gente se sente, né? A gente se acha, né? Pobre coitado, né? A infelicidade é a alegria. Entendeu por que a tia falou ainda há pouco? Ela diz: a infelicidade é a alegria. É o prazer. É o tumulto. Por isso que Jesus falou: ai de vós que rides, porque chorareis. E por que ele diz assim? Por que ela fala assim? A infelicidade é a alegria. Volto ao que a tia falou ainda há pouco. Eu estou atendendo todos os meus prazeres, todas as minhas vontades. Logo, estou perdendo a minha encarnação. Por quê? Porque os meus prazeres, as minhas vontades, os meus desejos são de espíritos da terceira ordem. Nenhum de nós ainda carregamos o desejo e a vontade de servir a Deus 100%. Ao ponto de falar como o apóstolo Paulo de Tarso: já não sou eu que vivo, o Cristo vive em mim. A obra Paulo Estevo é uma obra que mexe demais comigo. Porque aquela obra retrata a vida dos trabalhadores cristãos. E tem uma reunião na obra Paulo Estevo. Pedro era o pacificador. Pedro era aquele que ficava ali entre Paulo e entre Tiago, tentando ali equilibrar aquelas duas criaturas firmes. Mas em uma reunião em que estava com Tiago menor e que ali estava tentando colocar Jesus como um simples profeta, aí Pedro virou a mesa. Isso não. Então, a fidelidade dele ao Cristo. A fidelidade dele ao Cristo. Então, é a fala de Jesus. Seja o teu falar, sim, sim, não, não. Então, a infelicidade, o que é a infelicidade? A alegria. O que é a infelicidade? É o prazer. O que é a infelicidade? É o tumulto. Imagina essas festas. Nós tivemos um show absurdo no nosso país, bancado com dinheiro público. Uma mulher sobre um palco, com movimentos esdrúxulos, e o povo batendo palma. Jovens vendo, tinha até crianças. E sendo transmitido em rede nacional. Gente, aquilo ali tem um preço moral muito alto. Vão chorar. O que nós temos que entender, eu sempre falo isso em estudo. Eu estou aqui na frente de vocês, com o Evangelho na mão. Eu estou lendo e estou comentando. Tudo que eu falo aqui está sobre minha responsabilidade. Eu terei que responder frente a Jesus. Toda vez que nós subimos um púlpito, nós nos tornamos pessoas responsáveis por aquilo que estamos falando. Nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós estamos projetando na mente de cada pessoa. E nós teremos que responder. Então, qualquer ser humano que sobe em um palco, toda fala, todo movimento
ela está projetando e induzindo e inspirando. Se for para o bem, que bom, irá sorrir. Mas se for para o mal, haverá prantos e ranger de dente. Ninguém está brincando. A responsabilidade é muito grande. Parece que está solto, mas não está. Quem é dono é Deus. Então ele nos dá o livre-arbítrio, mas também nos dá a obrigação de responder por tudo aquilo que fazemos, por tudo aquilo que construímos e por tudo aquilo que destruímos. Triste. Então, a infelicidade é a alegria, a infelicidade é o prazer. Uma coisa que eu sempre bato aqui, às vezes você interfere no meio de um casal, de uma família, pai, mãe, filhos, você sabe da relação, você sabe que estão casados e você interfere, destrói essa família para atender o teu prazer. Está arrumando um débito. Vai derramar muitas lágrimas. Haverá prantos e ranger de dente. Então é por isso que a gente fala, é por isso que o Evangelho está falando. Se eu atendo os meus prazeres, eu vou sofrer as consequências disso. É difícil? Sim. Para espírito da terceira ordem, abrir mão do prazer é um sacrifício, mas é esse sacrifício moral que agrada a Deus. Então, a gente tem que pôr uma coisa na cabeça. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Eu devo estar aqui para fazer o que deve. Grande, amadurecido, não é fazer o que você quer. É fazer o que Deus quer. Por mais que isso custe muito caro, mas seja fiel a Deus. Fiel. O que mais é infelicidade? O tumulto. É a vã agitação, as gargalhadas, as festas, o barulho, o movimento, né? É a satisfação da vaidade. A vaidade, ela nunca esteve tão em alta. Meu Deus, quantos sacrifícios por algo que é algo tão efêmero. Que fazem calar essa vaidade, fazem calar a consciência. Fazem calar a consciência, porque a lei de Deus está na consciência. Essa vaidade faz com que cale a consciência, ou seja, as leis de Deus, que estão gravadas na consciência. Que comprimem, apertam a ação do pensamento. Que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio. É o narcótico, torpor do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. A infelicidade é o ópio. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides. Ela está repetindo a fala de Jesus no Sermão do Monte. Esperai, vós que chorais. Então, está espiando, está passando por prova, aguenta firme. Tenta, obviamente, sempre buscar amenizar, melhorar, mas é um processo, vai passar. Daqui a pouco a gente volta para casa. Eu digo, gente, eu não sou daqui, eu só estou. Qualquer hora dessa eu volto para casa. Me liberto. É fácil viver na terra? Não é. É dificílimo.
Mas um dia acaba. Vale a pena. Então ele diz: esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois o vosso corpo está satisfeito. Vosso corpo está satisfeito. Ou seja, atendi todos os meus caprichos, todos os meus desejos. Logo, perdi a encarnação. A Deus não se engana. Ah, não engana não. Olha, gente, vou dizer uma coisa para ti. Não engana não. Ninguém engana a Deus. Ele conhece profundamente a cada um de nós. A Deus não se engana, não se foge ao destino. Né? E o destino não foi criado por Deus. O destino foi criado por cada um de nós. Então, o meu presente de hoje pode ser resultado do meu passado. E o meu presente também é resultado do meu presente. Mas o meu futuro, tenha certeza, é resultado do que eu estou fazendo hoje. Tudo que eu planto, obrigatoriamente eu terei que colher. Tudo. E as provações credoras, mais impiedosa do que a matilha, né? O grupo de cães, né, gente? A matilha que a miséria desencadeia. Então, as provações, as expiações virão. Espreitam o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira infelicidade. Aí sim é a infelicidade. Então lembremos, o mal que eu faço hoje, os desejos atendidos e que isso ocasiona um mal a outrem ou a mim mesmo. Que débito, que dor, que desgraça real. Da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Indiferença, dor alheia, e egoísmo, querer tudo para si. O que é o egoísmo, gente? É o bem só para si. Se o bem é só para mim, isso já é um egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob a sua verdadeira luz, a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados, a paz que não lhes pode dar nem glória, nem promoção. Olha, gente, olha, eu fiquei fã da Delfina, sabe? Delfine de Gerardin. Olha, eu vou repetir. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados para ter o quê? A paz que não lhes pode dar nem glória, nem promoção. Então, que importa ao soldado perder na luta as armas, as bagagens e o uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Então, de que me vale o que importa, né? Eu deixar de atender os meus caprichos, deixar de atender os meus desejos, né? Muitas vezes, pelo excesso do trabalho, inclusive em prol do outro. Vamos pegar o nosso Kardec. O nosso Kardec trabalhou tanto, mas tanto nesses 10 anos, para deixar as obras, todo o norte do Espiritismo nas obras, esquecidas por nós.
Por isso nós temos um alto nível de fascinação, um alto nível de obsessão nas instituições espíritas, por falta de estudo. Porque nas obras que Kardec deixou, que ele teve tanto trabalho para deixar tudo arrumadinho, e ele perdeu a saúde. Aí alguém vai me dizer, e ele foi advertido que ele tinha que dar uma parada, uma desacelerada. Mas ele quis continuar porque ele queria deixar, como é que é o nome disso? Sacrifício. Mesmo sabendo da fragilidade orgânica, ele quis terminar o trabalho. Sacrificou-se pela humanidade. Que mérito deste homem. Para hoje, a gente não estudar. Quantos espíritas já estudaram no ticadinho do jaraqui o livro dos espíritos? A introdução de ponta a ponta. Para pensar quantos anos você tem de espiritismo. Tá, anota aí. Agora, vamos fazer uma sabatina? Anota. Você já estudou, eu não estou falando ler. Já estudou o livro dos espíritos, da introdução até a questão 1019? Anota aí. Olha o tempo que você tem de espiritismo e você ainda não fez isso. Livro dos médiuns, já estudou ele de ponta a ponta, desde a introdução até lá, as mensagens apócrifas, ponta a ponta, o céu e o inferno, a Gênese, as revistas espíritas. Não. Que perigo. Que perigo. Então, foi para isso que ele trabalhou. Perdeu a saúde física. Mas em compensação, meu amigo, você tem noção como o Denizar foi recebido no mundo espiritual? Aí a gente fica cheio de rococó para cuidar da saúde. Não posso isso, não posso aquilo, não tenho que cuidar disso, não tenho que cuidar daquilo. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Fica com o uniforme todo bonitinho. Chega no mundo espiritual mais miserável do que qualquer ser que tu possa imaginar. É aquilo que ele está dizendo aqui, ó. Que importa ao soldado perder na luta as armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa o que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne? Contando que sua alma entre radiosa no reino celeste? Mensagem de Delphine de Girardin, Paris, 1861. Muito bom, hein, gente? Eu adorei essa mensagem da Delfina. Traz assim um norte pra gente, uma esperança para aqueles que sofrem, né? Uma advertência para aqueles que fazem da vida um rio de prazeres, né? E de risadas. Então, é realmente uma sacolejada que a dona Delfina faz e traz para todos nós. Pergunto, foi bom? Deu para aprender alguma coisinha? Então vamos agradecer a Jesus. Vamos então fechar os nossos olhos, todos nós, para ajudar a concentração. Vamos trazer a figura meiga, amiga do nosso Mestre Jesus. Em nossa mente. Ah, Senhor. Quão pequeninos somos. Como nos iludimos, Senhor. Achamos que somos donos da vida. Achamos que somos donos do próprio corpo. Senhor. O teu olhar de piedade para a humanidade terrena é tão grande. Porque o Senhor vê
cada um de nós, repetindo erros primários e milenares. Ah, Senhor, ajuda-nos, desperta a cada um de nós. Ajuda-nos a entender que grande é aquele que sabe superar suas más tendências. É aquele que verdadeiramente, Senhor, faz a tua vontade. É aquele, Senhor, verdadeiramente que se esforça para se tornar um humano melhor. Obrigada, amor amado, por mais esse domingo, por mais um evangelho. Que a tua paz, Senhor, possa envolver a todos nós nos nossos lares. E que nós possamos, Senhor, a cada dia, curvarmos e poder falar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Obrigada, Mestre. Que o teu abraço possa envolver a todos nós. Agradecemos aos nossos amigos espirituais que aqui estão e agradecemos ao nosso Pai Criador e ao nosso anjo da guarda. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus.
estudando para servir ao Cristo.